Vamos que vamos! É beleza, sexta-feira. De boa, 2 aulinhas de física, começando com física de manhã cedo, né? É um grande prazer, não tenho dúvida. Galerinha, o negócio é o seguinte: eu acabei de assistir o videozinho da última aula de física A, porque eu sei que a última aula foi física D, certo? Né? Aula de ótica, de física D, reflexão total. Finalzinho da aula, falei um pouquinho da fibra ótica. E aí fui lá, então qual é a física agora? Agora é física A. Fui lá nos meus vídeos, vi qual era o último aula de física A. Vi que eu falei de lançamento vertical, né? E queda livre, probleminhas onde o corpo está caindo lá de cima, ou que a gente arremessa o corpo verticalmente para cima. Fiz alguns exemplos e falei, galera, agora, vai, página 7, estou indo nas carteiras ajudar. E aí acabou a aula por aí. Eu até cheguei a fazer alguns exercícios, agora eu lembrei, é verdade, cheguei a corrigir alguns, certo? De qualquer maneira, nessa página 7 eu vou corrigir alguns ali, acreditando que tu tentou, que é esse o momento de aprendizagem verdadeira, né? O momento em que tu tentou o exercício, e aí vai ver se tu acertou ou não. Deixa eu incomodar um pouquinho aqui, Rafa. Vamos lá então. Página 7, exercício 01, esse eu acho que eu não fiz. Sobre os movimentos retilíneos, a única alternativa incorreta é: no movimento retilíneo uniforme, MRU, uma partícula percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. MRU é movimento retilíneo uniforme. Uniforme significa velocidade constante. Um cara que tem velocidade constante percorre distâncias iguais em tempos iguais, né? É isso que é manter a velocidade constante. Letra A, verdadeira. Letra A está verdadeira. Letra B. O gráfico velocidade versus tempo para o movimento retilíneo é variado, né? Uniformemente variado. Esqueceu do uniformemente ali, né? Para ter o U, né? MRUV, é uma linha reta. Deixa eu ver. Se eu vou fazer o gráfico velocidade versus tempo para um MRUV, eu vou ter que lembrar da equação que relaciona a velocidade com o tempo. V igual a V0 mais A vezes T. Ó, relaciona a velocidade com o tempo. É uma equação de que grau? De primeiro grau. Uma equação de primeiro grau tem que tipo de gráfico? Reta. Então, sem dúvida, vai ser uma reta. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Assim é MRU, na verdade, né? Se a velocidade está constante, né? Certo? Então, ou isso, mas é uma reta. É verdade o que ele falou. Bonita essa questão, o cara tem que interpretar cada item ali. No movimento retilíneo uniformemente acelerado, o deslocamento da partícula é inversamente proporcional ao intervalo de tempo gasto para percorrê-lo. Primeiro, no movimento retilíneo uniformemente acelerado, a gente não trabalha teoricamente com esse tipo de movimento onde a aceleração aumenta teoricamente, certo? Nesse caso que ele está falando, uniformemente acelerado, é que a aceleração aumenta com o passar do tempo. Pois é, não deveria ser, não é o nome correto para ele, né? O nome correto, o nome técnico é movimento retilíneo uniformemente variado, não uniformemente acelerado. Mas mesmo que fosse, o deslocamento da partícula é inversamente proporcional ao intervalo de tempo gasto para percorrê-lo. Como assim? Quanto menor o tempo para percorrer, maior o deslocamento. Faz sentido isso? Né? Mesmo independente de que tipo de movimento é, quanto maior o tempo, mais tu te desloca. Não é isso? E ali então é um absurdo o que ele está dizendo. Primeiro começou com um tipo de movimento que nem é estudado. Já deixa o cara cabreiro. De qualquer maneira, vamos analisar as outras. Quando uma moeda entra em queda livre, a distância percorrida no primeiro segundo do movimento é menor do que a distância percorrida no segundo seguinte. Né? Quando um corpo está caindo, no primeiro segundo ela anda pouco, ela está a baixa velocidade. No segundo segundo ela já está muito mais rápida, vai andar muito mais nesse segundo segundo. Certo? Porque a velocidade dela está aumentando. Simples assim. Se a velocidade de um corpo aumenta, a cada segundo ele percorre uma distância maior do que no segundo anterior. Certo? 10 metros, por exemplo, no primeiro segundo, o corpo que está em queda livre está atingindo 10 metros por segundo. Ele andou só 5 metros no primeiro segundo. Se ele saiu de 0 e 1 segundo depois atingiu 10 metros por segundo, qual é a velocidade média? De 0 para 10? 5. E ele ficou 1 segundo andando nessa velocidade, andou 5 metros. No segundo segundo, o primeiro para o segundo segundo, do corpo que está em queda livre, ele passa de 10 metros por segundo para quanto? Para 20, porque a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo a velocidade aumenta 10.
Então no segundo segundo a velocidade é 20 metros por segundo. E no primeiro segundo era quanto? 10. Qual é a média entre 10 e 20? 15. Em um segundo anda quanto então? 15. Então no primeiro segundo o corpo está em queda livre anda 5 metros. No segundo segundo o corpo está em queda livre já andou 15 metros. Concorda comigo? Vamos de novo, não tem problema que eu estou fazendo de cabeça. Vamos desenhar agora que vai ficar mais fácil. Foi de propósito. Vamos lá. O corpo está no tempo zero, com velocidade zero, e a aceleração é sempre a da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Um segundo depois, tempo igual a 1 segundo, qual é a velocidade do corpo? 10 metros por segundo. Quando um corpo está aumentando de velocidade de maneira uniforme, eu posso calcular a velocidade média como a média das velocidades. Se a velocidade inicial é 0 e depois é 5, é 10, qual é a velocidade média? 5 metros por segundo. Um cara que está com velocidade média de 5 metros por segundo, anda quanto em 1 segundo? 5 metros. Então eu descobri que o cara andou 5 metros. Beleza? 1 segundo a mais, agora no tempo igual a 2 segundos. Qual é a velocidade do cara? 20 metros por segundo. Qual é a velocidade média entre 10 e 20? 15, né? Soma e divide por 2, não é assim que faz a média de duas notas, galera? 30 dividido por 2, 15 metros por segundo. Então ele começou o movimento com 10, terminou com 20. É a mesma coisa que andar o tempo inteiro a 15. Tudo bem? Em 1 segundo ele vai andar quanto então? 15 metros. Só mais uma. Mais 1 segundo se passou. Qual é a velocidade do cara? 30 metros por segundo. Ele está no terceiro segundo. Qual é a velocidade média entre 20 e 30? 25 metros por segundo. Em 1 segundo ele andou quanto? 25 metros. Só que a gente não precisava estar fazendo isso, porque a gente já tem equação para resolver isso de uma vez só. Vamos ver se funciona essa equação do tal de Galileu. Será que esse cara entende alguma coisa? Vamos ver. Posição inicial do cara? 0. Velocidade inicial? 0. Aceleração da gravidade? 10 vezes t sobre 2. E Galileu nos ensinou que a distância que o cara vai andar é 5t ao quadrado. Vamos ver se é verdade? Bota 1 ali no t. 1 vezes 1? 5 vezes 1? Porra, andou 5 metros por segundo, né? Bota 2 agora. 2 vezes 2? 4 vezes 5? 20. Ih, Galileu errou. Não, ele... Ai, não, tem 5 ali em cima. Ufa, 5 mais 15, andou 20. Porra, o cara desde 1600 sabe fazer esse cálculo. Nós estamos aqui em 2012 se matando para entender o cara, né? E agora vamos ver terceiro segundo. 3 vezes 3? 9 vezes 5? 25, 45. Putz, o cara andou 45 no terceiro segundo. Certo? E aí? Simples entender a alternativa, não era? E que bonito, a gente foi a fundo, fomos lá, discutimos. Primeiro, usamos só o bom senso para matar a questão, sem nada de excepcional. Usamos o conceito de velocidade média, certo? A ideia de aceleração, matamos a questão na marra e depois a gente já viu que a gente já tem matemática para resolver isso sem sofrimento, de maneira super elegante, ó. Show de bola. Ficou claro que quando um corpo está em queda livre, a cada segundo posterior ele anda mais que no segundo anterior? Beleza, galerinha? Show de bola. Então a letra D está confirmada. Bonita essa questão, cara. Você joga uma bolinha para cima verticalmente com velocidade de 1 metro por segundo. Jogou. Desprezando a resistência do ar, quando ela voltar para a sua mão, sua velocidade terá o mesmo módulo. Foi o que a gente foi discutindo na primeira aula, exatamente isso. Se tu arremessou com 1000 e não tem resistência do ar, ela vai, desacelera, chega a 0 e depois volta acelerando na mesma taxa. Então na hora que ela bater na tua mão vai estar com a mesma velocidade no sentido oposto. O tiro, né? Entendi, estava imaginando a velocidade se mantendo a mesma na volta. É possível, show de bola. O tiro, né? Tipo aquela história do tiro, do meu primo falando, né? Um professor de física falou que se tu atirar para cima, a bala volta com o mesmo valor da velocidade. E eu não me conformava com aquilo, mesmo entendendo bulhufas de física naquela época, né? Nem tinha começado a estudar física ainda no colégio. Eu falei, não, isso não pode, isso é impossível. Porque eu estava pensando com a resistência do ar, certo? E aí outra, mesmo que ele tivesse falado, ele não falou, mas mesmo que ele tivesse falado, Otávio, é para desprezar a resistência do ar. Isso não ia ter efeito nenhum no meu raciocínio, eu não tinha capacidade de desprezar a resistência do ar e raciocinar o que ia acontecer. Mas mesmo se tivesse com a resistência do ar, se batesse na cabeça ia furar. Não, ia ser mortal. Sem dúvida, ia ser mortal. Imagina uma bala caindo de uma altura bizarra, depois a gente vai poder calcular aí a que altura chegaria a bala. Né?
ficaria realmente um estrago bem grande. Claro que dá para sobreviver se o cara tiver sorte, né? Afinal, muitas pessoas já tomaram tiro na cabeça e sobreviveram, certo? Mesmo tiro a queima-roupa, então tu imagina, né? O cara pode ser muito sortudo, mas vai ser um estrago grande. Né? Eu até lembrei a vocês que no World Trade Center, muitas pessoas ao se jogar, objetos caíam do bolso, ou então jogava alguma coisa, vou jogar minha mala, vou salvar minha mala e vou pular atrás. O cara jogava uma mala lá de cima, batia na cabeça de alguém passando lá embaixo, na hora matava a pessoa, né? Imagina, chega a 300 por hora, uma mala de 10 quilos a 300 por hora na tua cabeça, vai destruir o cara. Se você joga pra cima assim, daí a gravidade ela meio que não empurra pra baixo. Sim, é por isso mesmo que ela volta com a mesma velocidade, porque a gravidade empurra para baixo, armazena aquela energia na forma de altura, e na hora que ele volta, devolve toda a velocidade. Mas quando sobe ela não trava um pouco. Aí é que tá, mas trava, mas esse travar é um travar ecológico, armazena a energia. Tá? Não há perda nenhuma de energia quando eu jogo coisa para cima, exceto o arraste com o ar. Isso é uma coisa interessante, é como se fosse uma mola, cara, a gravidade é um tipo de mola, saca? Então, se eu amarrar uma... Né, imagina o seguinte, ó, vê se tu concorda comigo. Vê se tu concorda comigo. Pego ali uma mola, amarro uma caixinha na mola. Não tem atrito nenhum aqui. Eu puxo esse corpo e solto, fica para sempre fazendo assim. Para sempre. Se não tiver atrito. Tá? Consegue essa ideia? Beleza? Então a mesma coisa é o seguinte. Se eu arremesso, se eu botasse essa mola nessa posição, ó, e soltar, fica para sempre assim. Mostrando que a gravidade não tira a energia de ninguém. A cabeça do cara parece que tem que diminuir. Mas tem que diminuir, porque a tua cabeça foi concebida no mundo com atrito. Então, tendo uma gota de atrito ali, quando tu soltar vai parar. Mas vai parar devido ao atrito. E genial foram os caras que perceberam que eliminando o atrito não pode parar. Tem que ficar para sempre assim, porque a natureza é assim. É a história da Lua. Se as coisas parassem por causa da gravidade, a Lua já teria parado de girar em torno da Terra há tempo. O fato de ela estar ali há bilhões de anos girando em volta da Terra, certo? Prova de que um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. E a gravidade não atrapalha. Pelo contrário, a gravidade é uma força ecológica, digamos assim. Se eu arremesso com 100, volta com 100, exceto pela esfregação do ar no corpo, o atrito. Certo? Mas eu entendo a tua insegurança em raciocinar nisso. Passei minha vida toda filosofando sobre isso e em alguns aspectos da física eu ainda fico ressabiado. Certo? Galerinha, o item E, ele falou uma verdade, que se despreza a resistência do ar, volta com a mesma velocidade. Então, a letra C é que é a para ser assinalada, a única falsa. Tá bom? Não vou fazer todas, mas algumas eu acho que é importante. 0802, já fiz? Num experimento físico com um pequeno corpo é solto no vácuo de uma certa altura com velocidade inicial nula. Entre as características e grandezas físicas abaixo, quais necessárias para se determinar o tempo de queda do corpo? Está aqui a resposta. Ó. Ele falou que a velocidade inicial é 0, né? Então vai depender disso aqui, né? Para a gente achar, aliás, o tempo não, né? Para achar o tempo vai depender da aceleração e a altura, né? Que é, na verdade, a diferença entre o D e o D0. Vamos ver. A altura de queda. Com certeza, quanto mais alto, mais tempo demora. Volume do corpo. O volume do corpo não interfere no tempo de queda. A forma geométrica do corpo. Falou que é para desprezar a resistência do ar. Falou que é no vácuo. Então não interessa, pode ser uma pena ou um martelo. Aliás, não sei se vocês sabem, a primeira experiência que o homem fez quando foi à Lua, pela primeira vez, foi soltar uma pena e um martelo. E filmar isso, claro, né? Porque em física sempre se estudou essa ideia. Meu Deus, tem, se eu não me engano, mais de 5.000 horas de filmagem do homem na Lua. Não, tô dizendo no martelo e da... Sim, tem filmes, né? Bota lá no YouTube e vocês vão ver cenas disso, tudo bonitinho. É muito legal, cara, uma pena e um martelo, os caras me soltam. Pô, vou levar um martelo pra Lua pra fazer essa experiência, tem que ser muito doente. Show de bola. Aí. E, claro, funciona, né? Certinho, eles caem juntinhos, não tem resistência do ar. Mas eles caem na Lua? Eles não ficam flutuando? Não, a Lua tem gravidade, certo? A Lua não tem atmosfera. A Lua tem gravidade, tanto que o astronauta ele tá ali, né? O pouso do módulo lunar tem que ser amortecido para o módulo lunar não chegar com tudo, certo? Então, não, ela só cai normal, juntinho com o martelo, perfeito, bonitinho. Né? Eles não soltam com a mão, né? Imagina, ele bota um banquetinho ali, uma portinha, e aí solta a portinha. Tanto o martelo quanto a pena estão em cima da porta, e os dois... isso, eu tenho um livro
Meu livro de física tem numa câmara a vácuo uma pena e uma maçã com fotografias múltiplas. E a pena e a maçã caindo juntinha na câmara a vácuo aqui na Terra. Né? Então assim, não precisava ter feito na Lua, é mais uma coisa simbólica. Né? De certa forma, uma forma de propaganda da ciência. Né? Que todo mundo já discutiu isso no colégio. Então eles quiseram fazer isso e filmar e mostrar para o mundo. Né? De certa forma, para comprovar também onde eles estavam. 04 é... 04, vamos ver, forma geométrica do corpo. Eu sou retardado aqui. Estava explicando agora que não valia, né? Massa do corpo, essa é que é perigosa, né, galera? A nossa intuição, talvez por culpa do Aristóteles, safado, né, mostrou pra gente que a massa interessava. Só depois é que os maiores gênios descobriram que não era a massa que interessava, era o ar que, né, falseava o fato de corpos geralmente mais densos, né, serem menos maleáveis e se adequar menos ao ar, ter menos resistência com o ar. Aí então uma pedra cai mais rápido que uma folha, né, que fica sambando no ar. Depois que eles perceberam que se tu fizer um amontoado de folha no mesmo formato da pedra e largar os dois, né, cai junto, eles perceberam, opa, não é a massa que está interferindo. Show de bola, falso. E 16, aceleração gravitacional do local. Sem dúvida, então ficamos com 17. Beleza? Ah, finalmente uma de continha. Um corpo é abandonado do repouso de uma altura de 90 metros. O tempo gasto para atingir o solo. Galera, não se esqueçam que para resolver problema de cinemática desse tipo, né, de queda livre, lançamento vertical, tu vai usar as equações da cinemática. V igual a V0 mais A vezes T, D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e o querido Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta D. E aí, galera, se eu sei a altura da qual o corpo cai, qual das fórmulas eu vou usar para descobrir o tempo que ele demorou? A segunda, legal. D igual a D0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Posição final. Isso aí é tu que tem que escolher. Tá? Vocês querem que aqui em cima seja 0 ou 90? 90. Beleza, se aqui é 90, o chão é 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 90. Então é para cima que é mais. E a gravidade que atua para baixo é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então é importante que tu perceba que a tua decisão de aonde é o 0, aonde é o 90, vai mudar o sinal da gravidade. E por isso que os resultados não vão mudar. Posição final. Aliás, 0, né? Ele está caindo. 0. Posição inicial. 90. Velocidade inicial. O cara falou que o corpo foi abandonado, não é isso? Quando ele fala que o corpo é abandonado, ele não precisa nem falar que é do repouso, já fica subentendido. Aceleração, menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Zerou, mais 90 passa para o outro lado, menos 90. Menos 10 por 2, menos 5, está multiplicando, passa dividindo. Certo? Isso, t ao quadrado é igual a 18 e ao quadrado passa mais ou menos raiz quadrada. Só podia fazer na transforma? 3 raiz de 2. Não, tu poderia ter calculado com Torricelli a velocidade com que ele chega e depois de saber a velocidade que ele chega, jogar nessa fórmula e achar o tempo que ele demorou para chegar. Também funcionaria. Também funcionaria. Vamos deixar mais bonitinho isso aí para poder identificar o gabarito da resposta? O menos não faz sentido, concorda comigo? Levou um tempo negativo, não faz sentido. 9 vezes 2, né? Então vai ficar raiz de 9? 3 vezes raiz de 2 segundos. E como a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, a gente sabe que o tempo aproximado de queda é 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 mais 1, 4. 4,23 segundos aproximadamente o tempo de queda. Letra E. Professor, se eu botasse da onde saiu a bolinha, botasse no dente, daí Ótima abaixo, colocação, é isso que eu quero fazer. Vou baixo. resolver com outro jeito. É uma coisa que eu faço geralmente mesmo. Nos outros anos eu tenho feito isso. Eu vou lá, claro, nas primeiras, né? Eu gosto de resolver com as duas ordens ali, pra galera ver, porque eu te juro, cara, meu professor falava, tu é que escolhe. Eu ficava puto da cara. Como assim eu que escolho? Eu ficava revoltado. E não vai mudar, não se preocupem com o resultado. Eu não acreditava nisso.
Eu assim, como que não vai mudar, animal? Você vai mudar os números ali, cara? Claro que vai mudar a resposta. Só que eu era chato, eu chegava em casa, eu não sossegava, eu ia fuçar sobre aquilo. E aí eu ia em casa e fazia dos dois jeitos. E aí eu fiz várias vezes, várias contas dos dois jeitos, e realmente eu comecei a perceber, caramba, dá tudo certinho. Aí eu fui e entendi por quê. Porque tu trocava os números de posição, trocando a conta de sinal, e trocava um númerozinho da conta também de sinal. Uma coisa compensava a outra. Vamos ver agora o que está acontecendo? Então, ó, vamos supor que o aluno disse o contrário, gente, que 90 é o chão e 0 é da onde a partícula partiu. Quer dizer que é 0, 1, 2, 3, concordas que o mais está para baixo? Portanto, a gravidade fica positiva. D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Posição final. 90 agora, não é mais 0. Posição inicial. 0, ele saiu lá de cima. Velocidade inicial. 0. Gravidade. 10T ao quadrado sobre 2. 90 igual a 5T ao quadrado. Olha lá. Só que ele estava menos. Menos com menos dá mais. Está multiplicando, passa dividindo. Não muda em nada, cara. O aluno pode sim escolher o sinal. Foi 5T ao quadrado. Também. Como? Do Galileu ali que botou foi 5T ao quadrado que era. Aí tu acabou de botar ali, quando tu fez isso aí. Sim. É sempre 5T ao quadrado. Ah, sim, no caso da Terra vai acabar sempre ficando 5T ao quadrado no finalzinho ali. Parabéns, ótima observação. Né? Então acabou ficando absolutamente igual. Certo? Afinal, menos com menos é mais. Beleza, isso aí, e tu vê, meu professor não fez isso, cara. Eu não sei se ele fez de propósito para eu fuçar em casa e descobrir isso do próprio punho, né? Mas eu não resisto, eu sou obrigado a mostrar para o aluno, ó, mudando a posição dos números, vai mudar o sinal da gravidade e, claro, vai dar o mesmo resultado. Por isso, não se apeguem. Vai lá e diz, ali é 0, pronto, certo? Se tu quiser fazer sempre de uma forma comum, né? Então tu pode sempre selecionar o chão como 0, a altura lá em cima como o valor da altura, e aí tu já sabe que a gravidade vai ser sempre negativa. Né? Então, de repente, é mais seguro tu sempre fazer de um jeito para tu não te confundir, certo? Uma vez na vida, uma na morte, tu faz de um jeito e do outro para tu ver, né? Será que vai conseguir fazer dos dois jeitos? Mas depois tu abraça um caminho e segue, né? Para não ficar trocando toda hora e não se atrapalhar. Via de regra, eu gosto de chamar o chão de 0, gosto de chamar uma altura lá do certo valor, e para baixo mais, mas às vezes fica mais confortável fazer do outro jeito. Aí também não tem que estar apegado a isso. Show de bola! 0803, uma ótima questãozinha aí de revisão. Vou fazer mais uma só. Posso pedir? Claro, querida, aí eu vou ficar mais orgulhoso ainda. Professor, posso só te perguntar, né?